Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de sexta-feira, em meio ao feriadão. Espero que você esteja aproveitando bem. Aproveitando bem não é ir tomar todas e brigar com a mulher, encher o saco do vizinho, beber e pegar o carro. Então, não, aproveitar bem, na boa, descansar, ler um bom livro, ver um bom filme, passear com a patroa. Quem ficou em Porto Alegre também, o trânsito está uma beleza, né? A gente sempre fala isso, né? Os restaurantes estão bem tranquilos para frequentar a Feira do Livro, que também é muito cobiçada, muito frequentada. Enfim, aproveite bem aí. Conheça também o turismo de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, tem muitas coisas boas. Sabe o que eu fiquei sabendo nos últimos dias aí? Vitor Grunberg, né, que está aqui, diretor de Patrimônio do Internacional, neto do Lauro Quadros, a gente sempre fala isso, né? Professor Roberto Tits, que está fazendo parte, inclusive, da transição para o novo governo, já participou de reuniões, já também vai falar a respeito da projeção de como será o esporte no governo do Eduardo Leite. Maurício Freitas está aqui conosco. O que eu tenho ouvido de coisas novas que fluíram e que ganharam destaque, por exemplo, Arambaré. Que hoje é quase impossível alugar uma casa em Arambaré. Eu fui lá 20 anos em Arambaré, que meu tio tinha casa lá. Uma praia de rio. Né? Muitos campos naquela região. Uma praia de rio, caros os hotéis agora, caras as pensões. E já que está falando de opções... Já está rolando a bola aqui, tá? Opções de feriado, a árvore de Natal do Capão do Corvo aqui, o nosso Parque Getúlio Vargas, esse final de semana... Olha aí, ó. Já estamos começando, dando o start aí também para as atividades de Natal da Prefeitura de Canoas. Daqui a pouco a chegada do Papai Noel no shopping aqui de Canoas. Isso. Agora as coisas estão meio casadas, até porque o shopping hoje está fazendo parte de um contexto mais amplo junto com o parque ali, né? O Getúlio Vargas, que é o nosso parque hoje mais moderno, né? E o pessoal gosta de turistar e caminhar e fazer sua caminhada no final do dia. Então fica o convite também, aproveitar o feriadão, esses dias bonitos que tem feito aí. A previsão, embora seja de chuva no final de semana, mas igual, feriadão, até chuva é bom, né, Rec? Ah, claro. Não, o cara estando com o espírito leve, não tem clima ruim. Pode estar 40 graus, tá com dinheiro no banco como o Vitor aí. Tá com a vida ganha já. Quem tá com o dinheiro no banco, ou pelo menos com a TED garantida para segunda-feira, é o REC. O baile do seu Wilson, né? O baile do seu Wilson. Amanhã estarei apresentando o baile do seu Wilson. Mas o joelho deixa ainda? O joelho tá bem? Como o baile joelho? Do seu... Não, baile, né? Ah, não, mas ainda dá um... Só apresentação. Parece que amanhã ele... Só no xalalá, né? Amanhã ele vai levar a patroa para jantar fora, porque vai trazer ela no baile, claro. E aí o churrasco é por conta do seu Wilson, aí tá liberado. Não, e vou te dizer, é fartura. O baile da construção civil do Wilson Fac aqui, da Fac Materiais de Construção. E eu tenho muito orgulho já de te apresentar, acho que é o quarto que eu estou apresentando. Aquela gente boa, sabe? Gente trabalhadora, gente que fica feliz com as coisas. Seu FAC tem história que na celebra. Cidade, né? Seu FAC tem história na cidade. Aliás, um empresário muito premiado, todo ano ganhou indicado, agora. Ganhou de novo. Prêmio Langer, né? Exatamente. Que é lá de Lagoa Vermelha, só tem craque que sai lá, impressionante. Não, mas tudo é na Grande Vacaria ali, a Grande Vacaria não, próspera. Vacaria é que é próxima à Lagoa Vermelha. É diferente. Não fica... Mais um defendendo essa tese, Tito. Já tem o REC defendendo que Vacaria é da Grande Lagoa Vermelha. Mas Vacaria não amarra uma chuteira de Lagoa Vermelha. Maurício, tu não era nascido, tinha o tal de Requinho que jogava na ponta esquerda. De vez em quando a gente mostra os vídeos de umas pichotadas dele aqui. Tá tudo bem. Aquele bola murcha e bola cheia. Não, é sempre bola murcha o tal do Requito. Tá tudo bem em casa, né? Mas aí, eu dei um branco no nome do Langer. Lanei. Não. Lanei Lângaro. Lanei Lângaro. Lângaro, isso. Lanei Lângaro. Agora sim, chegamos ao consenso. E sabe que eu era amigo do Lanei lá em Lagoa Vermelha. Já na época. Ele era um cara inteligente, destacado e tal. Bom, mas vamos pular. Vitor, gostou do Internacional, não? Já podemos daqui a pouco mostrando os lances para aproveitar o tempo, porque senão a gente... Olha, fui a campo ontem, assisti o Inter já muito otimista, e sabendo que nós vamos fazer um bom jogo, uma boa vitória. Eu acho que o time... Já está nesse nível de ir para campo sabendo que vai ganhar?
Não sei se já está nesse nível. Ou é a liga do Beira-Rio? Ontem eu indo do Beira-Rio eu tinha certeza da vitória, era uma coisa minha, né? Fizemos um bom primeiro tempo, o time bem entrosado. Acho que o segundo tempo o clube deu uma parada, recuou um pouco, né? Mas o resultado foi construído no primeiro tempo, 2-0, muito importante. Palmeiras lá em cima, mas seguimos na briga ainda matematicamente pelo título. E se não vier o título, que sejamos vice-campeão, ficamos na segunda colocação, que a premiação é maior. E em 2006, quando fomos campeões da Libertadores, no ano anterior, 2005, fomos vice. Em 2010, quando fomos campeões, 2009, brasileiros, fomos vice. Então, se formos vice esse ano, temos uma Libertadores pelo menos a disputar ano que vem. Você acha que o Palmeiras comemora só na última rodada ou comemora antes? Não sei te dizer, temos ainda... São quantos? 4 jogos? É. O Palmeiras ainda pega o Paraná na próxima rodada. Depois o América. Escolhidos a dedo. Lanterna e vice-lanterna. E dizem que o Thelmo Zanini arranja a tabela pro Inter, né? Ele não previa que o Inter ia brigar com o Palmeiras na Tem que final. ouvir isso ainda. Mas assim, ó, eu como estava vindo para cá, né? Primeiro, deixa eu fazer um comentário sobre o jogo. O Edenilson está jogando bem, hein? Mas agora esse é o do Damião, mas o do Edenilson também é parecido. Damião jogou muito bem. Eles revezaram ontem, né? Primeiro o Edenilson deu pro Damião e depois o Damião pro Edenilson. Mas não é só isso, não. Aí tem o dedo do Odair, porque ele deu o gol, o Damião, mas os 2 jogadores que puxaram o contra-ataque foram os 2 volantes do Inter. Porque o outro era o Patrick. Quem chamou a atenção do zagueiro foi o Patrick. E é interessante isso, porque... É a organização. Não foram atacantes, né? Era um atacante colocando os meio-campistas defensores, em teoria, né? Na cara do gol, né? A escolha do Wellington Silva também foi boa. Esse é um lance bom do América. Estava na hora dele, né? Do Wellington Silva. Mas eu acho que já passou a hora dele. Eu sou um aqui... Não, já passou não. Chegou atrasado, eu quero dizer. Passou porque a hora dele já deveria ter sido antes, na minha opinião. Eu falava muitas vezes aqui no programa. Mas a culpa foi das lesões. O Wellington Silva. Mas ele desembarcou titular. E aí se lesionou. No Fluminense foi muito bem. Não, ele já veio pra cá. Grande jogador. Quando ele veio pra cá, ele não estava muito bem fisicamente. E agora, entrando no time devagarinho, o estilo Odair, que vai colocando aí. O lance é o Patrick... lá na direita. Patrick puxa o zagueiro pro lado errado. E ontem o Wellington Silva imprimiu uma velocidade no jogo, ele muda. O Wellington Silva é o cara que muda jogo. Teve um contra-ataque que ele puxou impressionante, ele deixa todo mundo para trás. Sem dúvida, a queda do Potker fez com que talvez o Wellington Silva, nesse final, chegasse um pouco mais em condições, entre aspas, de ser titular, né? Não dá para dizer que é titular, porque também o Damião estava fora, mas... E talvez por isso, no meio também das lesões, o Wellington foi estourar agora, o momento dele é este, né? Mas é um jogador para brigar no ano que vem para ser titular do Inter, sem dúvida alguma. Porque antes, enquanto o Wellington Silva tentava chegar à forma plena da sua forma física, ele tinha como concorrentes o Potker, em determinado momento teve o Luca disputando uma vaga por ali. O Rossi, que também em alguns momentos conseguiu se fixar como um 13º ou 14º jogador. Era a primeira alteração no ataque sempre. E ontem saiu o Wellington Silva e entrou o Rossi. Já vamos ver os lances do Grêmio também. O resultado foi muito bom para o Grêmio, que dificultou ao extremo o cálculo para o São Paulo. O São Paulo perde no quesito número de vitórias, perde no quesito saldo de gols. Quer dizer, se fizer uma vitória a mais do que o Grêmio agora até o final, vai perder no saldo de gols. A não ser que goleie, né? Mas não, goleadas. uma vitória a mais ele passa... Não. Ele passa pelo critério de vitória. Não, a mais daqui para frente. Então, mas igual... É que o São Paulo tem uma a menos. Ele já tem uma na frente. Sim. Então o Grêmio se igualar pelos números... Sim, o São Paulo ganha 2 e empata 2. O Grêmio ganha 2 e perde 2. Dá 6 pontos. O Grêmio ganha 1 e empata 3. Fazem os mesmos 6 pontos. O Grêmio ganha no quesito saldo de gols. Sem dúvida. Isso falando da matemática. Se a gente for ver desempenho, São Paulo está numa decadência de desempenho. Não consegue nada. É uma questão de momento. Né? Mas voltando à primeira questão... O Cruzeiro periga ganhar com os reservas do São Paulo no Morumbi. Sem dúvida. Não duvido. Mas voltando à primeira questão que nós falamos ainda durante o jogo do Inter, né? Que tu perguntasse se o Palmeiras levanta a taça antes, enfim.
A questão maior é justamente essa, né? Se imaginar que desses 5 jogos, o Palmeiras, desculpe, ele ganhe 2. Não, 4 jogos. Não, mas eu digo, nos próximos 4 jogos, sim, para projetar o 4º jogo, desculpe. Se ganhar 2, obriga o Inter obrigatoriamente a ganhar 4 por causa do número de vitórias. Que hoje o Palmeiras tem 2 a mais. Exatamente. Então, obriga o Inter a fazer 100%. Exatamente. O Inter tem que ganhar todos. Então, o grande problema não é o Palmeiras perder a próxima, o Inter ganhar, se aproximar. Não adianta buscar em pontos. Não adianta buscar, exatamente. E o Inter tem 3 adversários médios. O Botafogo em casa é médio, fora de casa é uma presa fácil. O Atlético Mineiro e o Fluminense até não estão bem, mas tem graduação. Tem camisa. Tem camisa. E o único barbada mesmo é o Paraná, porque vai ser na última rodada aí, em Cascavel ainda. Então, confirmou? 90% vai jogar agora. Vai jogar agora contra em Londrina. O Palmeiras em Londrina, no Estádio do Café. Vamos ver o Grêmio, já falamos um pouco do Grêmio, depois a gente recupera outros assuntos, tem eleição para a gente falar, tem a transição do governo Sartori para o Eduardo Leite, já com a participação também do professor Roberto Tits. Mas vamos colocar os lances do Grêmio, para quem não pôde assistir. O São Paulo começou um pouco melhor e até o Paulo Miranda, que se lesionou, não estava conseguindo segurar o Trellis. Estava difícil para a defesa do Grêmio. Mas o Grêmio depois melhorou um pouquinho e já fez o seu gol, né? Agora, eu mesmo gremista, né? Não está bem o Grêmio. O Grêmio está chegando na mesma condição do São Paulo. Esse empate mostra bem o momento dos dois times que estão brigando entre si para o 4º lugar, mas só estão no 4º lugar por conta, obviamente, da gordura, da margem que criaram ao longo do campeonato. E aí mostra também, ficou evidente o erro de estratégia do Grêmio ao longo do ano, que é, entendo mais de uma competição, de não ter plantel, né, como o Palmeiras tem. O Palmeiras está sendo campeão por conta jogou os mesmos campeonatos que o Grêmio e chega inteiro e sobrando. Então a questão do momento do São Paulo e do Grêmio dizem muito respeito também, na comparação ao Palmeiras, da questão de planejamento. E aí não vou de novo, mais uma vez, Rec, falar aqui, mas o grande erro estratégico do Grêmio em não usar o dinheiro do Arthur para trazer peças de reposição. Porque qual é o erro, né? O Grêmio, ao escolherem fazer jogos com reservas e, evidentemente, priorizar a Libertadores com os titulares, o Grêmio errou em um problema só nessa avaliação. É achar que quando tivesse com os titulares, estaria sempre 100% com todos os titulares. E isso nunca mais aconteceu com o Grêmio. Nem durante a Libertadores e nem agora que está fora da Libertadores, que o Grêmio nunca mais teve os 11 titulares. Diferente do Palmeiras, que tu tira 2 jogadores na metade do campo, bota Lucas Lima, Scarpa, etc, etc. Deixa o Felipe Melo no banco, quando ele entra faz um golaço. Exatamente. Então o erro estratégico do Grêmio não era em priorizar a Libertadores, não. É imaginar que agora, quando tivesse os titulares, sempre teria todos os titulares. E nunca teve. Bom, e não vai ter até o final do ano. Ontem eu não entendi por quê. Até podemos continuar rodando os gols do Grêmio aí, os lances do Grêmio. Eu não entendi a briga do Jael com o Renato. Ele é filho do Renato. Se não for o Renato, ele é um jogador comum, né? Esforçado, rendeu bem até naquela Libertadores que o Grêmio ganhou, mesmo não fazendo gols. Depois o torcedor compreendeu quando ele passou a fazer alguns gols pela sua raça, fez até um golaço de falta num Grenal. Né? Então... E ele não briga só em finais de jogo, substituição. O Jael tem uma coisa que chama muita atenção, é a história do pênalti, né? Se ele está em campo, ele pega a bola e ele quer bater, não interessa quem está. Tá o Luan, ele quer bater, tá o Cícero, ele quer parece bater. Parece que ele é meio contra a hierarquia. Exatamente. Né? Ele é um cara, ele é o legítimo fominha, aquele cara que deixa eu fazer, deixa eu entrar, deixa eu jogar. Talvez o Renato entenda isso. Mas o centroavante tem que ser um pouco assim, né? Fominha. Ele tem que ser um pouco fominha. Mas falando no Jael e falando nos 11, falando em Palmeiras, que Palmeiras tem Vitor grupo... Grunberg.
Qual time, além do Palmeiras, no Brasileirão hoje, tem um elenco como o do Palmeiras? Como o do Palmeiras, claro que não, só o Palmeiras. Mas um time que se aproxime ou que tenha boas peças de reposição é muito difícil. Né? Para mim está claro que o Palmeiras, se for confirmado campeão do Brasil, é muito por causa do elenco, né? Mesmo tendo chegado... Do meio para frente, talvez o Cruzeiro, especialmente no ataque, tem algumas peças de Eu acho que como time inteiro, o Cruzeiro é muito próximo do Palmeiras. É que os jogadores do Palmeiras são mais caros e melhores. Mas investiu muito o Cruzeiro e trouxe jogadores pontuais e pagou caro porque precisava para essa e para aquela posição. Né? E acho que do meio para frente, o Inter tem tantas peças de reposição quanto o Palmeiras. Mas querendo ou não, o Grêmio também buscou fazer isso. O Jael tá o titular, ontem foi o titular do time. Mas tem André, tem Marinho, tentou o Brocador, ou seja... Não encaixou ainda, mas o Grêmio tentou também com nomes de, entre aspas, expressão ou conhecidos no mercado, não tão apostas, não de base de clubes. Tentou buscar. Talvez não tenha dado certo pro Jael ser o titular até hoje. Esse gol contra é intrigante, sabe? Porque parece que ele fez antes de ser batido, né? Ser tocado, né? Parece que ele quis botar para escanteio e errou a cabeçada. Ele justifica que teve o contato. Parece que não, né? Parece que o gol saiu antes do contato. Né? E o próprio goleiro, né? Saiu numa distância, assim, meio estabanada, assim. Um gol... Gol bem que não precisava bobo existir. mesmo. Né? Esse é um gol que... Difícil de explicar em casa, né? Quando acontece um gol. O único problema do Grêmio que eu vejo agora é pegar essas coisinhas que surpreendem, como a Chapecoense, o Flamengo, que nunca se sabe o que pode render. Então, ainda tem algumas... Não, o Grêmio corre riscos. Vitória em Salvador. Tem que morrer antes do Vitória, para daí dar férias para os caras e já pensar na segundona. E às vezes, quando morre antes, é pior, porque eles jogam sem o peso de estar brigando contra o rebaixamento. Não, mas aí vai. Eu diria que a não vitória ontem pode ter sido um grande problema. Porque estar com a vitória na mão não estava, né? O jogo foi equilibrado, foi justo, coisas do futebol, né? Mas como torcedor, se aquele golzinho, se aquele golzinho estranho não tivesse acontecido, poderia facilitar muito a vida do Grêmio. O Grêmio corre riscos, só não corre mais riscos porque pelo que vocês já comentaram aqui na rodada de conversa aqui. Porque o São Paulo também não está tão bem assim. E vai depender da última rodada também. Se o Grêmio não chegar livre já dessa situação, já consolidado no quarto lugar, o que é difícil, que tem a mesma quantidade de pontos do São Paulo, só se o São Paulo tem que engolar de vez. O Grêmio tem um Corinthians, que se tomar uma tamancada agora do Vasco... Vai estar com a corda no pescoço, né? Mas o São Paulo... O Grêmio vai ajudar o Corinthians, ganhando da Chapecoense. Sabe que está sendo... Precisa, né? Lá em São Paulo, a gente não valoriza muito, mas lá em São Paulo, os amigos já comentam lá, vocês jornalistas acompanham também, claro, mas está havendo uma coincidência contra o Corinthians, que é o fato... Inter. Não. Que quando o Corinthians foi para a segunda divisão, o último jogo era contra o Grêmio. O Grêmio rebaixou. E este ano acontece isso de novo. E aí já... O Grêmio pode rebaixar de novo o Corinthians pela segunda vez. Não, mas tem vários fatos coincidentes. Quando o Corinthians caiu, ele tinha a mesma pontuação de quando perdeu para o Cruzeiro. Ali começou a mesma pontuação. 40. O filme eles estão repetindo. Está tudo se repetindo. Eu acho que o Corinthians segue na Série A no ano que vem. Mas uma questão que me fica, tanto na A ou na B, eu acho que vai ficar na Série A, é quem é que vai treinar o Corinthians? Com crise econômica. Jair Ventura não fica. Não. Mas aí nós temos... E é uma empate esse Jair Ventura também. E nós temos um cenário agora que, às vezes, como Grêmio e Internacional não estão na parte de baixo, a gente não se preocupa tanto. Quem cair para a Série B, diferente do que aconteceu com o Inter ano passado, não segue com a receita de Série A. Caiu para a Série B, vai ter a mesma receita lá, os 6 milhões da Série B. Não vai ter mais uma ajuda da TV no primeiro ano. Isso vai quebrar clube grande. Imagina se o Corinthians cai, como é que vai pagar o elenco? Como é que o Internacional faria ano passado? Já teve um déficit histórico acima do que é permitido pela lei, tendo orçamento de Série A. Imagina se passa a ter um orçamento de Série B. O que se faz? O Coritiba já disse hoje lá, o Argel acho que continua, porque também não tem tirar, pila, né? para botar alguém muito maior. E o Argel já disse que vai aproveitar os guris. Já começou o discurso inverso. Temos que reforçar para subir? Não. Se subir, ok. Se não, fica.
E os que estão subindo, nós já conversamos também, são times que já no ano que vem estão subindo para 2019, já quase com um xizinho marcado, que vão descer de novo. É o exemplo do América Mineiro. Então, o América chegou a frequentar a primeira página do campeonato, estava com uma certa estabilidade e decaiu. Mas em relação ao Fortaleza, vamos pegar. Fortaleza, CSA, Goiás. O Fortaleza tem mais torcida que o América Mineiro. O Paraná não tem torcida, o América não tem torcida, Chapecoense só tem torcida em Chapecó. Mas, Rec... Agora tem torcida, tem simpatizante. Tem um carinho, né? Tem um carinho. Mas, Rec, tem um outro lado. O Vitória não. O Vitória é clube de massa. O América Mineiro, ele não tem torcida. Mas ele tem um bom estádio, né? Ele tem uma boa receita, ele tem uma sócios, boa renda. tem grana. Então, ele tinha grana para investir. A situação do Fortaleza é uma situação complicada, porque o Fortaleza sobe, ele não tem a mesma infra do América. E a situação desses clubes, um Fortaleza, por exemplo, que sobe para a Série A, olha o pepino que eles têm. Subindo na Série A... O Ceni agora vai pedir o que quiser. Não. Mas Mas não vai além disso... Diz ele que gostaria muito de aceitar o São Paulo, porque o São Paulo está com o interino, né? Mas ele não aceitaria. Sem o Leco... Ele disse que não é o momento de novo para voltar para o São Paulo. Ele não gosta do Leco, então ele até fez menção, a partir de 2020 eu cogito voltar, porque é quando termina o mandato. Mas agora está o Raí, né? O que mudou da época em que ele saiu. Não, mas com o presidente atual, ele não vai... Ele disse já com todas as letras que não aceita de jeito nenhum. Mas a situação do Fortaleza, Rec, o Fortaleza vai pegar um jovem ou alguém com um histórico razoável, vai contratar para a Série A. Como é que eles vão fazer? Se contrata com um contrato de apenas 1 ano e esse jogador estoura, tu perde sem ganhar nada. Se tu faz um contrato de 2 anos e cai, tu quebra o clube. Porque quando tu cair, tu não vai ter renda. E agora? Mas, Maurício, agora é o seguinte. Fortaleza não é Grêmio e Inter. A nossa cabeça de gestor é diferente. Fortaleza precisa montar um time para ficar na primeira divisão. Eles vão gastar qualquer custo e é no primeiro ano. E eu acho que o Lisca consegue manter o Ceará na primeira divisão. E vai ter Ceará e Fortaleza. E vai ser daqui a 1 ano a gente vai estar falando de uma briga ali, Ceará e Fortaleza. Será que cai um? Será que cai os dois? Eu acho que vai dar uma mexida legal isso aí. Certamente. O Ceará tem um bom time. Sim. O grande problema do Ceará foi perder o Quixadá. Juninho Quixadá, que jogou uma enormidade aqui, encheu o saco aqui em Porto Alegre, a bola estava sempre com ele. É um cara que arredonda o jogo do Ceará, distribui o jogo com exatidão. Um bom jogador faz diferença já em time grande, né? Quantos times grandes, quantos craques nos vêm à mente quando a gente fala de um grande time com um grande jogador. Agora imagina num time pequeno, né? Um grande jogador faz muita diferença, né? Será que, falando do Ceará, será que não é hora do Lisca ganhar uma chance? No Inter ali, ele chegou na... Corinthians. André Sanches, presidente, Lisca doido, treinador. Não, eu já me ofereci para ser ou ganha ou vai para a terceira. Ou 8 ou 80. Eu já me ofereci para ser assessor de imprensa. Já que é para ser um negócio bem louco. Já que é para esculhambar, vamos esculhambar de já vez. Bota um louquinho na imprensa também. Se for para... Não, mas aí um louquinho na imprensa tem que botar o Léo Jorge, né? O Lisca trabalhou conosco aqui na Ubra, né? Mas o Lisca é bom técnico. Claro. Sabe qual é a grande virtude do Lisca que eu vejo? Todos os times que eu vi o Lisca treinar, eu vi jogo. Contra o Caxias, Márcio Chagas da Silva tirou do Lisca a chance de decidir o campeonato. Contra o Internacional, Márcio Chagas da Silva tirou a chance do Lisca decidir o campeonato. Num jogo Inter e Juventude, ele fabricou um pênalti em favor do Internacional. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu olhava os caras, o que houve? O que eu vou dar de depoimento? O Lisca, de fato, é Lisca louco quando termina o jogo, né? Aí ele faz toda aquela festa, não, ele aí vai pra torcida. Mas, de fato, assim, acompanhando ele à beira do campo, as coisas que ele propõe, a leitura que ele faz do adversário, as substituições que ele propõe. São muito boas. Ele é um cara que entende futebol. Sem dúvida, era um cara que hoje estaria preparado para ter um grande clube e não nas condições que deram o Inter para ele no ano passado, retrasado. Acho que isso aí nem se comenta, né? Não foi uma chance num clube grande começar trabalho. Mas Flamengo sem treinador, provavelmente o Abel é o que se fala. São Paulo, Corinthians. Olha, de repente aí seria uma chance para o Lisca.
Eu torço muito pelo Lisca. Mas só o fato de haver, se é que vai haver, especulação no nome dele, em qualquer desses aí já é bom. Eu não sei quem é o empresário dele, mas eu acho que o marketing pessoal dele é muito maior do que o marketing profissional dele. E nessa hora o empresário faz a diferença. É um cara que hoje poderia estar assessorando de uma forma o Lisca. E essa coisa do empresário é uma coisa que me incomoda muito, assim. Eu como gestor... O empresário faz pouco pelo... Faz muito... Esse exemplo... Faz pouco e suga muito. Eu nem sei que pé tá, Rec, até tu pode me ajudar aí, como Maurício também, como jornalista, mas essa questão do menino lá na China, lá, que estava para ser preso porque olhou para baixo e tal, né? Mandar um abraço pessoal lá do Instituto Federal da Restinga lá, dei uma palestra essa semana lá e eu ainda comentava isso, né? Quando nós fizemos uma parceria com o São Paulo, o Esporte Clube Ubra fez com o São Paulo do Ceni, na época, né, goleiro, a primeira coisa que nós fizemos, Rec, foi fazer um manual para os nossos jogadores aqui do Sul, mostrando o hino, a história do Inter, por que eram as listas, por que o distintivo tinha aquele tamanho. Do São Paulo. Tinha um porquê de tudo isso, né? É que teve uma parceria com o Inter também, por isso que saiu o Inter de contrabando. Eu falei Inter, desculpa, sim, nós tivemos parceria com o Inter também. Saiu o Inter de contrabando. E nós fizemos isso, ou seja, quando o nosso jogador desembarcou em São Paulo, antes de entrar no Morumbi, ele já conhecia a história do São Paulo, ele já conhecia os dirigentes, já sabia quem era, tinha foto, tinha... Tudo isso é um cuidado. Foi estudado uma cartilha. Evidentemente. Não pode jogar os caras feras. Voltando para o assunto do Lisca, né? Eu acho que o marketing todo em cima do Lisca é sobre a coisa do Lisca louco, aquela coisa dele divertida, vamos dizer assim. Saiu do hospício, tem que respeitar. Lisca doido é Ceará. Ceará. Acho que está na hora de um grande empresário abraçar o Lisca. Não sei quem é, talvez seja um grande empresário, não sei quem é, mas está na hora de abraçar e mostrar o potencial profissional do Lisca, porque ele realmente merece uma oportunidade. Não, o que ele está fazendo no Ceará é um case de sucesso. O Rec fez menção ao Juninho Quixadá e a falta que esse jogador faz. O Juninho Quixadá jogou contra o Atlético Mineiro pela última vez. O Ceará ganha, 2-1. Depois disso, já foram 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. É muita diferença. E o Juninho Quixadá, as notícias à época, ele teve uma lesão no adutor da coxa esquerda. Diziam que ele ficaria fora por 4 semanas. Se confirmada essa previsão, ele só joga a última rodada. Mas aí que disse o professor Roberto Tits há pouco. Os caras devem estar dizendo em casa, pô, mas o time de um jogador só? Que porcaria é essa de time? Não. É o destacado do time. É o Grêmio sem Luan. O Grêmio não está jogando nada sem o Luan. Olha o Fluminense sem o Pedro. O Fluminense era um grande jogador. Tiraram o Pedro e está numa... O Inter não teve que recorrer de novo ao D'Alessandro, porque o Potker caiu de rendimento. O Patrick, que estava bem na meia cancha, caiu de rendimento. Tinha que ter alguém que controlasse a situação. Aí voltou o D'Alessandro. O Patrick recuperou um pouquinho, agora ajudou nesse último jogo o Edenilson ontem, né? Mas o D'Alessandro, no segundo tempo ontem, fez falta. Quando o América conseguiu jogar, se aquela bola no poste entra. E essa relação de amor e ódio do Inter com o D'Alessandro, aqui várias vezes tu tens teus convidados, diretores do Inter, que ora tá na hora de mandar o D'Alessandro embora, tá na hora do D'Alessandro voltar a ser titular. É uma relação de amor. É um jogador espetacular. Um jogador que vai fazer falta em qualquer time e vai ser titular em qualquer time, evidentemente que o treinador... Não pode achar que ele é o culpado. Não, claro que não, evidentemente. É porque falta alguma coisa na engrenagem onde ele tem que atuar. Não acharam o lugar dele. Em algum momento, não acharam. E aí, entrando na mesa, desculpa, só para finalizar o raciocínio sobre a importância de um jogador, é o caso do Grêmio com o Luan. O Luan não jogou o segundo semestre inteiro. E o Grêmio não jogou mais nada, não ganhou mais nada no segundo semestre. Não adianta, bota um, bota outro, muda o sistema, bota o Luan. Até quando o Luan estava jogando, não estou falando da lesão. Bota o Luan mais para frente, agora bota o Luan mais para trás. Não deu certo, o Grêmio não funcionou no segundo semestre. Sabe que eu tenho uma memória boa de algumas coisas que, olha, óbvio que quando interessa pra gente, a gente guarda. Tá? Eu me lembro das entrevistas do Barrios, quando esteve aqui, o Lucas Barrios. Ele chegou com todo o cartaz de ser um grande jogador, mas desgastado no Palmeiras. Mas chegou bem recebido, titular e tal.
E ele sempre fazia questão de dizer, o Luan vai se recuperar porque é um grande jogador, nós precisamos do Luan. Ele fortaleceu a ideia naquele momento que jogavam pipoca no escambau, porque esses argentinos, eles são inteligentes. E o Lucas Barros, ele foi cirúrgico. No momento de abraçar, ele abraçou. E devia fazer isso lá dentro. E eu pensava cá com os meus botões, esse gringo vai acabar salvando o Luan, porque se ninguém abraçasse, ele estava indo para um caminho, os caras já estavam dizendo no ar que tomava uísque, que ele só varava à noite. Eu disse, pô, um talento desse. Sabe que... Aí teve o problema de tomar as multas também, que começaram a vazar. Aí os caras que a imprensa torra todo mundo. Eu me lembro na Bandeirantes, eu e o Daniel Oliveira, pedindo calma até para a torcida, os caras, xinga esse cara, por que tu não fala? Eu não vou falar. Ao extremo, eu vou criticar a atuação dele. Agora, dizer o que tu quer, não. Uma vez eu briguei com um cara ali, mais de uma vez, os caras diziam, aí, tem que tirar. Calma. E qualquer coisa era vaia no Luan. E o Lucas Barros segurando. Trazer o Barrios e voltar para a discussão que a gente estava tendo quando passavam os lances do jogo do Grêmio. Já é o titular, aí citei alguns que não conseguiram encaixar, e o Barrios, quando saiu, era alto salário, não tem que ficar, sei lá, falava-se R$1 milhão por mês. Olha a falta que faz no time do Grêmio hoje. O Barrios, se permanecer... O Barrios, assim, em determinado momento... Não, mas em determinado momento, Tits, aqui... Foi na hora certa. Chegou na hora certa, deu o título do Grêmio e foi... Eu sinto mais falta do Barcos. Mas aí é paixão antiga, aí... Não, eu digo pelo sistema do jogo. Eu não sei se encaixaria. Eu acho que assim, quando começou a funcionar, ele já não estava mais, né? Os dois, tanto o Barros como o Barcos, né? Mas eu entendo, o Barros é muito mais jogador que o Jael. Mas o Barros no Grêmio foi muito importante. Sim, sem dúvida. Barrios. O Barrios, ele foi crucificado no final do ano passado, produto que aconteceu no Mundial... Mas nas quartas de final da Libertadores, muitos telespectadores mandaram mensagem dizendo, pô, por que não ficaram com o Barrios? Olha o que ele está fazendo no Colo-Colo e a gente aqui precisando de um centroavante. O torcedor voltou um pouco atrás. Era muito caro. Mas também foi uma peça que o Grêmio não conseguiu repor esse ano. Mas é o que eu digo, e quando critico a contratação do Guerreiro, falo a mesma coisa. Tenho certeza que a torcida do Grêmio hoje prefere o Barrios do que todos esses que a gente citou, que são mais caros do que o próprio Barrios. Mas nós estamos falando sempre no passado, é fácil tu analisar a partir do olhar de hoje. O Barrios, quando saiu do Grêmio, saiu muito desprestigiado e num momento muito ruim, as últimas 10 partidas do Barrios, incluindo o Mundial. Morto. Porque já no Mundial se questionava, será que bota o Barrios a jogar ou não? Morto. E não foi um bom jogador e saiu no momento ruim. Na semifinal da Libertadores já existia um burburinho contra o Barrios. De fato, ele fez o gol do Botafogo, contra o Botafogo, que foi fundamental. Mas se tu pegar também jogos antes do Botafogo, ele também estava mal. Quer dizer, foi um período ruim do Barrios. Quer ver essa história do Palmeiras, por exemplo? O Palmeiras contrata, quando o cara começa a surgir bem, já vai lá e contrata. Contratou o Zé Rafael, contratou o Arthur, o Juninho, zagueiro do Curitiba, o Luan, zagueiro do Vasco, o Keno, não sei do que, do Sport Recife, o Rafael Veiga, e vai pensando, vai levando aquele guri da Chapecoense, que eu sempre esqueço o nome, Johan, da Chapecoense, ele foi pegando todos os médios para fazer elenco. Só que ninguém consegue concorrer, porque eles têm dinheiro, a hora é só fazer isso aqui. Me arruma 10, 20. O Grêmio tem o Celso Rico, o Inter tem o Sonda para emergência. Eles têm um banco inteiro. Mas já nesse momento... Mas o Grêmio com o Celso Rigo também é uma ligação... Não, Maurício, eu discordo. Não, eu concordo. Mas não é tanto assim. Não é tanto assim. Por exemplo, eu concordo discordando, mas não é isso que eu quero dizer. Eu acho que é uma vontade política do Grêmio. O Grêmio resolveu que este ano seria o ano de zerar o caixa para ser exemplo no Brasil. E este é o erro do Grêmio. E eu tenho dito isso 20 vezes, as 20 que eu vim aqui. Aí que eu ia te pegar esse detalhe antes. É erro ou pode vir a ser o maior acerto da história? Mas por quê? Porque pagar 10 pau por mês de juros e pode, agora tu vai pagar 2. Nas aulas de economia, Rec, tu sabe muito bem disso, existe o que é custo e o que é investimento. Em ambos os casos saem dinheiro do caixa. O que eu sempre disse aqui não era questão de tu pegar e torrar o valor do Arthur. Eu sempre entendi que o dinheiro do Arthur, obviamente, parte era para pagar dívidas e salários e fornecedores, enfim. Mas parte disso tinha que se entender que era um investimento para ganhar mais dinheiro. Se tu pega uma parte desse dinheiro do Arthur...
E no Marinho. Não, Marinho, mas é verdade. Marinho, É verdade. 20 milhões de reais. É verdade. Se tu pega esse dinheiro, só a Copa do Brasil deu quanto pro Cruzeiro? 50. 50 milhões de reais. Mas eu ia falar somando que... as outras 50 fases, chega a milhões. 60. Se chega agora na final de Libertadores, se vai pro Mundial, quanto dinheiro o Grêmio ganharia? Mas aí- Isso se chama investimento, não é Professor custo. Roberto, aí tem duas situações que chegam no mesmo desiderato. Ou contrata caras certos para o lugar do Sim. Arthur na hora certa, ou se cumpria o que estava pré-estabelecido. Lixe-se se não ia conseguir vender depois pelos mesmos 40. Não, mas o Arthur, eu acho que a saída dele não estava errada. Não. Mas É que eu não, sonhei, que estava como previsto. toda a torcida do Grêmio, Ele ia que ficar até o viria um fim do ano. reforço. Não, que viria um reforço, Tá, mas pelo que menos. não viessem os Exato. reforços. Mas então que se cumprisse minimamente o que estava pré-estabelecido. Essa não é a minha tese. Essa é a tese do João Laíri, o homem lá da Lagoa Cortada, que tem os terrenos lá da Praia de Gaivotas. João Laíri foi procurador do Norberto, foi procurador do zagueiro Aloísio, foi procurador do Luiz Carlos Martins, foi procurador de um monte de gente. Né? E o João Laíri é gremistão, foi procurador do Balalo, não sei mais de quem. O João Laíri, ele me disse o seguinte: se fica o Arthur, o Grêmio podia ganhar 100 milhões. Ganharia a Libertadores, ganharia a Copa do Brasil, projetaria mais esses outros meninos que iam crescer. Ou seja, vamos para 3 possibilidades. Isso. O Arthur ficar e ganhar dinheiro, o Arthur ir embora e fazer investimento, que não foi feito, e se escolheu a terceira, que era tentar chegar com o que se tinha que deu e errado. se viu que não ia chegar... O plano deu errado. Não, e aí, professor... O Grêmio prescindiu eu acho- até do Jailson, Não. porque tinha dinheiro. Eu Tudo a- que era dinheiro novo e bom, o Grêmio pegava. Eu acho... Sem dúvida. Eu acho, Rec, que nessa linha de pensamento de substituição, especialmente pensando no meio-campo do Grêmio, o erro, talvez, é pelo timing das negociações. Antes de sair o Arthur e de sair o Jailson, Marcos Hermann esteve aqui na cadeira que está o Vitor Grumberg e disse: o Grêmio só vai contratar um volante caso saiam Jailson e Arthur. O Arthur saiu, fechou-se a janela do mercado internacional, os jogadores que estavam no mercado brasileiro que interessavam completaram 7 jogos e aí o Grêmio vende Jailson. Então o Grêmio não cumpriu o que pensava, não cumpriu o seu planejamento. E na hora H, por mais que o Michel Eu tenha feito critiquei, uma ele veio boa... pau na época. Falta de o planejamento. Michel fez uma boa partida na Argentina, concordo. Só que em Porto Alegre ele não tocou na bola. Talvez se o Michel estivesse um pouquinho melhor, ou se estivesse o Jailson em campo em Porto Alegre, o cenário seria outro. Maurício, concordo contigo. Vou dar mais um exemplo de time, de erro de time. Não sou eu que estou dizendo. O presidente do Grêmio disse há 2, 3 semanas atrás, em meio à negociação com o Renato, de que iria montar um grande time que ia investir em jogadores. Disse há 2, 3 semanas atrás. Né? Agora... Qual é o melhor momento? E era isso que eu dizia sempre aqui. Tu é campeão da Libertadores. Estava habilitado para tudo. Tu tá pronto, o time está pronto, está encaixado. Tu pega o time do Grêmio e faz como o Palmeiras. Contrata 2 ou 3, que daí se o Luan tiver O Palmeiras mal, contrata todos. Todos, tudo bem. Mas Foi lá, pegou o Diogo Barbosa, lateral esquerdo do Só que Cruzeiro. o Grêmio... É que o Palmeiras contrata Eu vou 20 pegar- e se não aproveita, ele libera. Eu vou pegar um time bem mais longe do que o Palmeiras, o Sport Clube Internacional. Contratou Rossi, Potker, Wellington, Luca, Fabiano, contratou. Esse machucou, não interessa. Tu tem 5 ou 6. O Grêmio foi lá e contratou o Marinho. Mas Vindo da China. se dá certo, ok. De repente der certo, de repente ainda vai dar certo. De repente é a grande contratação da próxima história do Grêmio. O problema é, tu vai jogar todas as tuas fichas num único jogador, jogando uma Libertadores, que é a maior chance que tu tem de fazer mais caixa e de conquistar mais títulos é este. Agora nós vamos começar um ano inteiro do zero. E ainda não estamos garantidos na Libertadores. Imagina se não for Na direto. pré, tá. Na pré, tá. Para pré, sim, mas a pré mexe com o calendário, né? Deixa eu pegar o Victor, depois do intervalo comercial, para falar exatamente da mesma coisa. O que o Inter fez certo, o que o Inter fez errado, onde o Inter investiu bem, onde o Inter investiu mal, e as garantias futuras, que são Paulo Guerreiro, esse que veio do Sport O Recife, Richelli. Richelli, e tem mais um o Zeca.
Que, na verdade, o Internacional contratou para o momento, mas sabendo que podia o momento ser o futuro. Né? E o Internacional agora deve segurar o Emerson Santos também, jogadores que... Né? Isso aí, o que foi certo, o que foi errado e o que já é uma projeção de possibilidade. Porque tem que ver isso no Grêmio também. Né? O Grêmio vai contratar agora 5, 6, 7 e vai acertar nas contratações e às vezes contratar é não contratar também, né? Porque se for para não jogar o Matheus Henrique, não jogar o Jean-Pierre, às vezes pode ser melhor não contratar. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Ficou aquilo no ar para o Vitor Grunberg e para o Roberto Tits. Ainda a respeito do que disse, só para entenderem bem o que eu quis dizer, do João Laíri, que é o procurador do Aloysio, que é o homem lá da Lagoa Cortada e tudo mais. Ele acha, se cumprisse aquele negócio, aí eu debati com ele, disse, tá bem, não entrega o Arthur e os caras desistem. Eles tinham pago já 4 milhões de euros. Eu já tinha posto 16 milhões no bolso. Bom, se desistirem, fazer o quê? Certamente viria um outro grande clube. E agora há uma inflação em euros. E eu vou te trazer 2 exemplos sobre porque isso. O Luan e o Damião. O Luan, que estava sendo vendido e não aceitou proposta, vamos esperar a proposta, não aceitou a proposta. E o Damião, da primeira passagem dele no Inter, quando havia uma proposta milionária e não veio, ele acabou no Santos, né? Foi no Santos? Isso. Não, mas, Rec, esse caso do Arthur e a saída dele para o Barcelona tem um fator que foge do Grêmio e foi o fator que decidiu. O Arthur, 6 meses antes, colocou uma camisa do Barcelona e disse que queria ir para o Barcelona. Aí chega o diretor do Barcelona dizendo, Arthur, eu ia te trazer no final do ano, mas eu vou te levar agora no meio da temporada, porque tu vai fazer uma pré-temporada conosco, tu tem chance de ser titular. Qual a chance de qualquer pessoa no mundo pensar 2 vezes? Tu pega o passaporte e vai, tu não tá nem aí pra negociação. E tinha que acertar o dinheiro do Rigo, que é um bom parceiro, o lado do Machado, que depois trouxe de presente pro Grêmio o Marinho. Ah, porque o Grêmio pediu, né? Contrapeso. O Grêmio pediu. Mas o Machado também tinha interesse que o Arthur fosse no meio do ano. Interesse do Arthur, interesse do Machado, interesse do Grêmio, interesse do Barcelona. Porque o Grêmio queria assegurar os 40 milhões. 35, que era um baita dinheiro. E acertava todas as pontas. Só que podia ter ganho o dinheiro da Copa do Brasil, o dinheiro maior do Campeonato Brasileiro, o dinheiro maior até em arrecadações do Campeonato Brasileiro, o Mundial, se o Grêmio chegasse lá, porque estava bem desenhadinho, né, para o Grêmio ganhar, porque o Grêmio era melhor do que o River com o Arthur, seria melhor do que o Boca na final, tudo em tese, né? Sim, mas aí pegando... Tudo ia. Mais camisetas, mais sócios, mais produtos, mais tudo. Sim, gira a roda toda. Mas aí, Rec, vamos pro outro lado. Você disse, o Barcelona já pagou e o Grêmio tinha 4 milhões em caixa. Não tinha, o Grêmio usou esse dinheiro para comprar o André. O Grêmio, ele associou as negociações. Mas o exemplo, porque ele associou porque se não tivesse ido, o Grêmio ficou 2 ou 3 meses tentando contratar o André e o que se dizia? Não, o Grêmio está tentando acertar o fluxo de recebimento do Barcelona para acertar o fluxo de pagamento para o Sport. É verdade. O Grêmio tinha o brocador. A gente vai dizer que... aí não veio, tava para não vir, aí veio o Hernani. Não tava para não vir, veio o brocador e fixa o Jael. O Grêmio começou a Libertadores com o Jael. O brocador não fez nem um gol no Sport ainda. Não? Mas vou dizer que o André... Fez um de pênalti. O André, apesar de tudo, não foi bem. Como eu digo, não adianta também ficar fazendo análise depois que tudo já aconteceu. O André era um jogador que precisava vir para o Grêmio. Como se o brocador, lá na contratação inicial também teve problema de lesão, mas enfim, tivesse pegado o ritmo, poderia ter sido. O Grêmio precisava de um centroavante. Como ainda precisa, porque o André não deu, o brocador foi embora e o Jael, né? É um queridão, mas não mais do que isso. O Grêmio tem que ter uma referência. Eu cheguei a sugerir, eu acho que o Ricardo Oliveira agora vai se desgastar lá, tá marcando poucos gols e o Atlético tá mal e eu sugeri que tem mais um ano de contrato com o Atlético. O Cruzeiro tem 3 centroavantes. Até 4. Tem Fred, o Raniel, o Barcos que trouxe agora. E o Fred. Eu gosto 4. muito desse Não, e tem mais o David, aquele, né?
que era do Vitória. Ah, sim, sim. Tem jogado, e para mim ele é quase mais centroavante do que jogador da beirada. Ele chega e faz gol. Então eu acho que o Grêmio tem que ter uma referência. Seja o Ricardo Oliveira, seja, sei lá, busca um argentino aí. Né? É porque a gente já sabe pelas informações do transição, da base... Não tem? Que não tem. Não, desde o Alcindo do Grêmio não revela um grande centroavante. Próprio... E até o Alcindo foi revelado do Inter. O próprio Tony Anderson não é um centroavante. Nada. Né? Não, o Tony Anderson é um meia que foi improvisado de falso 9. E que acabou ficando marcado, porque ele estava jogando deslocado e não jogou tão bem. E quando ele jogou com a 10, ele jogou bem, né? Me ajuda a lembrar aí, você que tem uma boa memória. Gilson Cabeção, sempre bate nessa tecla. Cláudio Pitbull, Rodrigo Grau. O Cristo se formou no Inter. Não tem. O Nildo veio da Caldense. O Baltazar veio de Goiás. Mas é que também... Quem é que o Grêmio formou, não? Mas, vem mesmo. Mas é que esse aspecto... O André Catimba veio do Vitória da Bahia. Mas é que esse aspecto, é porque... Guarani, Vitória da Bahia e Grêmio. Nós, gaúchos, que gostamos de uma equipe com centroavante, nós temos também um certo preconceito com quem vem da base. A gente quer o centroavante, o matador, o fazedor de gols, ou o matador aquele já consolidado. A gente não tem muita paciência para formar o jogador, para dar 10 ou 20 jogos. O Bruno Baio, por exemplo, no Inter, jogou quantas partidas? Já está arquivado. Ninguém quer nem saber mais falar dele, porque não deu certo. Entrou 3 vezes. Já ganhando o Baio. Pois é, acho que não estava no Criciúma emprestado, algo tava do por gênero. Santa Catarina, eu acho. Acho que era no Criciúma emprestado, mas é um jogador... Talvez seja em Jaraguá, Rio do Sul, lá por Santa Catarina. Não começa a cantar. Eu acho que vai correr os espectadores. Eu ia dizer agora, mas também não é. O Maurício está falando, eu estou tentando lembrar, mas fui lá no Bugre, eu lembrei que o Tarcísio terminou como centroavante, lá, inclusive no Mundial, trocando com o Caio, mas o Tarcísio também não era carioca. Não, o Tarcísio veio como centroavante. Do América do Rio. Depois que deixou o Pontes deitado num jogo do América contra o Internacional, ganhou na corrida do Pontes. Esse é o cara que nós precisamos para os Grenais. Veio como centroavante. O Tele transformou o Tarcísio num grande ponteiro direito em 77. Depois do Zequinha, né? Que era um ponteiro de origem. Ele jogou junto com o Zequinha. Jogaram juntos. Né? Jogaram juntos. Aí ele foi para a ponta direita quando o Zequinha foi embora em 76, o Zequinha. Em 77 ele virou ponteiro direito. E em 83 você tem razão. Por quê? Porque tinha que jogar o Mário Sérgio junto com o Caju. Exatamente. E aí o Tarcísio jogou no lugar do Caio, né? Para o Renato, ponteiro direito. Mas ele jogou muitas vezes como ponteiro esquerdo. Quando o Renato começou a jogar naquele período, automaticamente o Tarcísio já foi no primeiro momento para a ponta esquerda. Esquerdo, isso. Mas ele começou a militar até por causa da idade, né? O Tarcísio já estava em final de carreira. Mas se a gente pegar, por exemplo, no caso do Internacional, eu tenho certeza que fazendo enquete com os telespectadores, eles preferem manter o Jonathan Alves ano que vem para a Libertadores do que repatriar o Ailon, por exemplo, que é prata da casa. Fazem a mesma coisa. Mas o Ailon está emprestado até o final do contrato. Sim, mas... Para não voltar. Chega para o torcedor do Inter. É para não se arrepender. É para não se arrepender. Chega para qualquer torcedor do Inter. Meu amigo, você tem 2 opções. Ou volta o Ailon ou fica com o Jonathan Alves. Não, fica com o Jonathan Alves porque ele habla espanhol e ele pode resolver na Libertadores. Vitor Grunberg está devendo a resposta aí, se o Inter está se preparando bem para o futuro, quais foram os erros, quais foram os acertos. Depois eu quero falar com o Vitor também sobre a parte negocial. Eu gostei muito de um modelo que o Grêmio fez, em vários atletas, o Batista, o Lucas Coelho, empresta, meio que dando. Os caras pagam inteiro o salário e quando são jovens o Grêmio fica com 20%, 30% se forem vendidos. Se não, pelo menos não tira dinheiro do bolso para pagar salário. Mas isso aí pode ser para depois. O que o Inter já fez de certo, o que o Inter ainda precisa corrigir? Vitor. Olha, vai ser conselheiro do Internacional agora. Temos uma eleição se aproximando aí. Eu queria depois convocar a torcida colorada para participar do pleito. Mas a gente, falando do futebol, do time, e agora segundo colocado no Brasileiro, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho de quando esse elenco começou a ser montado. E não só o elenco de jogadores, e sim a forma de gestão do clube.
né? Agora assumiu o presidente Marcelo há 2 anos atrás e teve que reorganizar o clube, tanto da parte do futebol quanto da parte organizacional. Finanças, no patrimônio lá, onde eu sou diretor, trabalho e ajudo nessa área, na parte jurídica, na parte de administração, teve que haver uma reformulação completa no clube. E a gente, torcedor, eu estou o diretor, mas sou o torcedor, a gente quer imediatamente a vitória, que nosso clube ganhe sempre, que seja sempre campeão, que entre para disputar título e que entre para ganhar o título. Que é botar taça no armário e faixa no peito. Mas a gente tem que ter um pouco de paciência, eu acho, né? E foi o que, conversando com amigos, eu dizia, olha, a gente está começando uma reformulação. E eu acho que nessa reformulação tiveram erros, acertos, algumas contratações que não deram certo. Por exemplo, veio o zagueiro Neres, que mal atuou. O outro que veio, já saiu também, que agora está no Atlético Paranaense, que é o Marcelo Cirino. Mas, ao mesmo tempo, vieram vários jogadores que encaixaram, alguns desacreditados, como o Patrick. Quando contrataram, faziam piada com o Patrick. Ele estava na bola de prata do campeonato até pouco tempo. Então, eu acho que esse tempo foi um tempo de conhecer e tentar reformular de forma geral o clube e também o futebol. E eu acho que, mesmo não sendo campeão agora, que está muito difícil, mas ainda há chance, e eu tenho esperança, porque é a última que morre, e nós vamos torcer até o fim, e o futebol é apaixonante por causa disso. De repente, o Palmeiras vai lá e perde do Paraná. Eu gosto de futebol por causa disso. Mas mesmo não sendo campeão... O problema é o Inter ganhar do Botafogo. Mas aí nós temos que confiar no clube também, no time. Torcedor é isso. Quer ser campeão. Claro. E mesmo não sendo campeão e sendo vice-campeão, indo para uma Libertadores direto, eu já acho... Não é que vou comemorar a vaga, não é isso. Mas eu vou ficar muito feliz com o posicionamento do time na competição. Né? E voltando antes do que a gente falava... Richelli, o Guerreiro foi uma... Zeca. O Guerreiro foi uma contratação de risco, porque sabia-se que ele podia ser suspenso, e realmente foi. Foi um contrato muito interessante, porque o clube não paga nada para ele e não despende nada financeiramente enquanto ele não atua. Acho que quando ele puder atuar, acho que é por abril, não me lembro, se não for antes, vai ter que passar por uma série de preparação física e treinamentos, porque não pode nem participar de uma pré-temporada. Ele volta, já seja liberado para treinamento já no início do ano. Existe essa tendência. Ele volta, teoricamente hoje, ele volta a treinar ali na primeira semana de março e começa a atuar ali pelo dia 15 de abril. Mas esse é o cenário atual. Sim. Existe a possibilidade de o tribunal tomar outra decisão e existe a possibilidade, não há grande probabilidade, mas existe a possibilidade de ele ser liberado até para começar a temporada já atuando. O Bruno Baio está no Votuporanguense da 3ª Divisão de São Paulo. Nos últimos 5 jogos fez 4 gols. Se eu não me engano, o Votuporanguense está decidindo com um time de onde se ia fazer aquela preparação lá, o Atibaia. Se não me engano, está decidindo com o Atibaia. Aliás, 2 campos horrorosos. Me permite... Mas é campo de treinamento, deve ser maravilhoso lá. Quem sou eu para opinar? Não, estou dizendo... Opinar sobre as coisas de campo, ainda mais tu como diretor ao lado. Eu acho, e volto a repetir, né? Quando as coisas passam é fácil analisar para trás. Eu acho que na pergunta do REC, como torcedor, me parece que os maiores acertos do Inter foram realmente do meio para frente, independente se o Guerreiro está jogando agora, vai jogar depois, mas os acertos do Inter foram por ali. E se for analisar, por incrível que pareça, talvez a maior falha, o maior erro, né? Não é um erro, enfim, o Inter está muito bem no campeonato, talvez tenha sido justamente a questão da dupla de zaga. Se a gente imaginar que hoje a dupla se encaixou perfeitamente, né? Mas se encaixou com um cara que era o Moledo, que era questionadíssimo e que talvez nem viesse para ser titular em algum momento, né? Mas foi ele entrou no carteiraço. No carteiraço, com muitos problemas. Foi na fase ruim do Inter. Na reta final do Gauchão, ele entrou no carteiraço. Entrou bem. Se nós imaginarmos que ao longo do campeonato, quando o Inter teve dificuldade, foi justamente quando esses 2 jogadores não jogaram juntos, provavelmente ali é que o Inter não investiu bem. Não teve reservas à altura, dependeu de um cara que está jogando muito bem, que é o Moledo, repito, mas que nem para titular seria. Quer dizer, eu acho que o grande problema, talvez, no grupo do Inter ao longo do ano, foi a dupla de zaga. Né? A contratação, eu acho que foi menos questionada
que hoje estão questionando um pouco é o Potker. Porque ele veio como artilheiro do Campeonato Brasileiro, estava indo para a Europa, estava indo para a China, queria, né? Todo mundo queria. Craque do Campeonato Paulista. O Corinthians queria ele, depois falou que ele ia vir para o Inter para ser um trampolim para ir para a China, ficou incomodado lá que não levou, né? Mas assim, o Moledo veio contestado, hoje é titular absoluto. E falando da zaga e da parte do meio para trás, o Emerson Santos, um jogador que não compromete, é bom para grupo. Fabiano, que até agora foi titular alguns jogos, agora está suspenso e vai jogar o Zeca. E até foi bom ontem que o Odair tirou o Fabiano e colocou o Zeca até para dar ritmo, porque é ele que vai jogar o próximo jogo. Falando da contratação do Zeca, campeão com o Odair na seleção brasileira, acho que é uma grande aposta do futebol nacional. Teve um conflito lá com o Santos, veio para o Inter, ficou muito tempo parado também. Eu achava ele um baita jogador. Eu acho ele um baita jogador e acho que a pré-temporada agora vai ser decisiva e tenho esperança que ele encaixe bem. Para ser um bom, porque ele é jovem ainda. Pois é. Mas o Inter não... Quando o Inter não funcionou, porque querendo ou não, o Inter é segundo colocado, mas não vai ser o campeão. Não está potencialmente campeão, vamos dizer assim. Tem 4% de chance, segundo o professor Tristão Garcia. O Palmeiras tem 95% e o Flamengo tem 1%. E eu vou me agarrar nesses 4 e segurar assim até o final. Apesar do 1% para cada jogo. Do Palmeiras ser justamente o campeão, né? Será justamente campeão, porque é o melhor time, enfim, não se questiona isso. Bom, como colorados, tem que se imaginar por que não fomos campeões, porque não importa quantos times foram campeões sem ser o melhor, né? Então o Inter poderia ter sido campeão nacional esse ano. Mas eu acho que é quando não funcionou essa questão dos 2 zagueiros e os 2 cabeças de área. Neste momento, quando um ou 2 faltavam, o Inter nunca achou a solução para isso. Ou reserva, ou adaptação, porque o D'Alessandro foi, voltou e o Inter continuou fazendo gol. É que o Inter tinha 5 peças que qualquer uma destas que faltasse desestabilizava o time na parte defensiva. Eram os 2 zagueiros, Moledo e Cuesta, porque por mais que o Emerson Santos não comprometa, mas muda a estrutura, e especialmente o trio, Dourado, Edenilson e Patrick. O Dourado, o Inter não tem um substituto. Direto. O Edenilson, o Inter não conseguiu ter um substituto e o Patrick é a mesma coisa. Agora tem uma situação aí que... Eu só questiono o Patrick, embora eu gosto muito dele, acho para ser titular. O Patrick, tu consegue botar um outro jogador rapidamente no lugar dele. Mas o Inter não conseguiu tanto. Tudo bem. O Inter não conseguiu esse ano. Mas aí é uma questão também do técnico, né? Não são só... 5 é metade de um time, né? Então, assim, o técnico está ali para isso, ele tem que achar soluções. Não estou questionando o técnico do Inter, é um bom técnico e, aliás, deve ter aprendido muito neste ano. Será um grande técnico no ano que vem. O Inter vai ter um cara pronto para o campeonato que teve que ser forjado em momentos críticos este ano, né? Mas é um grande treinador. Mas, enfim, não se achou uma solução para essa situação. Patrick, eu acho que pode ser substituível. Tem uma coisa que o Inter tem que ter em mente para o ano que vem, é o seguinte. O Internacional confia 100% no Iago, porque o Inter confiou no Jefferson. O Inter confia 100% no cara que ele vai contratar para o lugar do Dourado, se o Dourado for vendido. Está especulando aí o Arão, o Bruno Silva. Ambos não fazem o que o Dourado faz. Aquele guardião da defesa, o Internacional... O Bruno Silva até sabe fazer, só que o problema... fez no Botafogo com categoria. O que eu vejo como problema do Bruno Silva é que justamente isso. Há quanto tempo ele já não está no Botafogo? E a gente só faz menção ao Botafogo. Sim, não jogou nada. No Atlético Paranaense, ele jogava lá enquanto eu trabalhava lá, então eu acompanhei. Ele não se destacava, ele foi reserva. Ele não tinha esse destaque nem em treinamentos. No Botafogo ele teve uma grande fase. Mas aí se é para pegar a grande fase em um clube, o Marinho que o Grêmio contratou no Vitória era rei. E vale o raciocínio. Mas o Grêmio contratou o Marinho por causa daquela reta final do Brasileiro que rebaixou entre ele no Vitória. Ali, aqueles últimos 5, 6 jogos ali que foram decisivos. Mas aí se a gente vai pensar nessa linha... O Cirino, né, também teve um momento, lá no Atlético Paranaense, foi pro Flamengo lá. O momento do Cirino, que o Inter utilizava para contratar, foi o momento quando o Atlético Paranaense vai para a final da Copa do Brasil. Isso é 2013. O Inter traz ele em 16. E vale para o Grêmio o raciocínio. O Grêmio confia no Léo Gomes. O Grêmio continua confiando no Bruno Cortez. Porque times com buraco não são os times campeões. Eu acho que o Grêmio precisa se reformular. Um volante. É o Michel o tal do volante? Porque
Uma coisa, E referência na frente. É que tu tem milhões de jogadores medianos ao longo da história dos dois times, Grêmio e Inter, que foram bem, se tornaram ídolos e eram fundamentais em algum momento do campeonato, de algum título, de algum momento, enfim. O Grêmio estava tão redondinho que os laterais aparentemente não faziam tanta diferença, né? A dupla de zaga, o Bressan entrava, mas todos em torno do Bressan estavam bem. Eu estou pegando o exemplo emblemático do Bressan, não é pelo fato que aconteceu agora, mas o Bressan já está jogando do lado de um Cortez que já não é mais o Cortez. Nós tivemos aquele momento em que era Cícero e Maicon na frente da zaga e que nenhum dos dois conseguia correr atrás de guri nenhum. E aí, evidentemente, que um jogador mediano para baixo como o Bressan vai ter dificuldade. Agora, outra coisa é tu botar um jogador mediano quando o time está redondo. E o Grêmio já há algum tempo não está redondo. Sobre cabeça de área, tem um jogador que me lembra muito uma situação... Eu não vou nem lembrar o nome dele, vocês vão ter que me ajudar, vocês jornalistas aí. Me lembra uma situação muito parecida com o Dinho, quando veio para o Grêmio, e já final de carreira, goiano também, já final de carreira, e, no entanto, foram o que foram para a história do Grêmio, que é o cabeça de área, esse sim para a função do Dourado, que jogava no Atlético Mineiro e que estava no América agora, que era titular, campeão de tudo, da Libertadores. O Donizete? Donizete. Leandro Donizete. Esse jogador era um grande jogador. Jogou ontem? Jogou ontem. E desce-lhe a lenha. Por isso que eu falei no Dinho, lembrei do Dinho. Esse é um jogador para uma função como o Dourado, que se tu for substituir experiência por juventude, não dá para dizer a categoria. É um jogador que pode entrar em qualquer time do Brasil. Mas o Leandro Donizete tem 36 anos, completa 37 em maio. Bom, está inteiro. Agora eu vou dizer uma bobagem e vou chamar o intervalo. Não quer dizer a bobagem depois do intervalo para segurar a audiência? Não. Vou dizer depois do intervalo. Já voltamos. Estamos de volta. Se o palavrão do intervalo vai pro ar, aí complica tudo. Vamos transmitir o intervalo agora no Facebook, não, estamos fora do intervalo. Então, só para... Intervalo é intervalo, né? Só para lembrar, eu disse que ia dizer uma bobagem, né? Digo agora ou digo daqui a pouco? Não, agora eu acho que vamos ver o paraíso primeiro. Vamos ver o paraíso. Olha só, o que é a Lagoa Cortada, praia lá de Gaivotas? O empreendimento Lagoa Cortada. É um negócio inacreditável, até parece que não existe isso. Você pode pagar em suaves prestações, já pode sair morando, pode fazer a casa do jeito que quiser, mas preste atenção em tudo que tem no empreendimento. É um clube social a céu aberto, mas tem tudo que se imaginar. Vejam aí. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Como eu disse, todas as condições para você pagar em suaves prestações para ir morar no paraíso. Não precisa só veranear lá, não. Dá para morar lá na praia de Gaivota, no Balneário Gaivota, e o empreendimento é Lagoa Cortada. Os telefones, até dá para colocar os telefones aí de novo para a gente, né, destacar bem. Fica a propósito que já está tudo montadinho, bonitinho, embutidinho, né? Então, daqui a pouco... mas é um negócio assim inacreditável. Tem para criança, jovem, senhor de idade, quer fazer um aniversário para muita gente, para pouca gente, quitutes ali já servidos, né? Ou na beira... tá aí, ó.
na beira da lagoa ou no mar. De um lado é rio, no outro é mar. É inacreditável, é incrível, incrível. É a dos sonhos mesmo. Digo a bobagem, não digo? Fala porque tem mais um break, hein? Pô, só traz o Edinho de volta. Ele pede perdão por tudo que disse. Tem um colorado para opinar a tua bobagem. Eu respirei aqui, segurei um pouco. Libertadores também. Tu foste com todo visto, respeito, eu tu vou foste pedir pra visto não cantando comentar. na arquibancada Edinho Guerreiro. E com orgulho, nos deu um campeonato mundial. Mas eu acho que tudo são fases, Mas né? ele não tá morto? Tá, mas Rec, tu vai trazer um cara que foi campeão mundial em 2006 para ser a solução em 2019. Então falando traz os de- Sobs. Traz os Sobs, tá na reserva lá. Aproveita e já bota. Não, mas o no Sobs- Pô, a gente pacote. podia ver o Wellington Monteiro, o Fabiano Não, traz- Heller, o Hidalgo. Daqui a pouco vamos reformar o time. Puxa o 26. Ceará de novo para Quer fazer a resolver um lateral. problema que eu falei? Traz o Figueroa, cara. Pá, aí vocês estão... Gamarra e Gamarra e Figueroa. Figueroa. Pô, uma dupla Vocês estão espetacular. debochando da minha sugestão. Não, capaz. Né? Tem 35 Nós Edinho, estamos né? sugerindo também, pô. Ei, 35 o Edinho tem. Por aí. O Grêmio trouxe o Edinho há pouco, porque precisava de um Há pouco, Há quanto pouco, há pouco? uns volantão. 5 anos atrás. Quão pouco, Rec? 5 anos. Ele não chegou nem a ser pouquíssimo. campeão da Copa do Brasil, né? Não. Foi antes. Não faz 5 anos, não. Foi 2015 que o Grêmio trouxe. Não foi com o Filipão. 14. É, Quem 14. parece 14 para que- 15. Quem parece que foi revendido agora, que então tá fora 36 dessa briga vai fazer aí, agora. É o Wallace, né? O Wallace do Grêmio está sendo renegociado agora. Já foi? Saiu de um time da Alemanha para outro. Isso, é. Nascia distribuidora de... Ninguém gostou da minha sugestão. Nascia distribuidora de material hidráulico e não é O provocação. próprio Edinho deve ter gostado, né? Não, mas não é provocação nem nada. O Edinho é colorado. Guerreiro. Ele Marcador. Ele vai insistir, ele está insistindo. né? O Edinho. Eu Com acho 2 que ele- baitas zagueiros. Edinho Tu não que trabalha de procurador de ninguém? Não, né? não. Não, só pra saber. Edinho que em Ainda determinados não, de momentos. repente, saindo daqui. Em determinados momentos vira banco no Ceará do Lisca doido. É esse que tu quer? Ele é titular do Ceará. Ah, ele já teve 2 ou acho- 3 jogos que começou no banco. Tá, mas Agora ele- falando sério. Ceará é um bom falando, time. Falando sério Ele dá do Edinho. sustentação para aquele time Tá, então jogar. pega. Pô, traz o Samuel Xavier, então, se tu quer trazer alguém do Ceará. Traz o bom Arthur. Também é bom esse Samuel. O Arthur já não tá no Palmeiras? Esse Samuel Xavier é bom também. Não, mas traz. Sim. Traz o Juninho Quixadá, que tu gostou tanto, que tu tá lamentando bom. a ausência. Xadá é bom. Traz esses. Pra que trazer o Edinho? Mas Deixa o Edinho na depois história que do foi clube. O Edinho, depois que foi pro Grêmio, deu uma polêmica. Ele falou que o. Não sei, que Aquele time era do Grêmio melhor, era melhor do que o que Inter que ganhou a Libertadores. Eu acho que a polêmica fica pela polêmica, ele tem a razão dele, tem a vontade dele. Eu fico com o Edinho, jogador que foi muito importante pro Inter na Libertadores 2006, no Mundial. Teve um jogo contra o Pachuca, que tem uma foto dele esganando um cara, assim, que fica pra história. Fez a história dele no Inter, segue a carreira dele, torço por ele, beijo pra ele, mas não é a hora no Inter agora. Mas Vai mal fazer comparando- 36, vai fazer Mal 36. comparando, o Tite está levando esses cabeça de área aí, tudo na faixa de mais de 30 anos também, né? Se nós formos pensar no investimento de clube, se tu for pensar como investimento de seleção, levar jogador agora, nesse momento, para fazer teste com mais de 30 anos é complicado, né? Esses jogadores todos... Paulinho, Renato Augusto. Renato Augusto agora foi convocado agora. Mas até pra primeiro homem que ele tem convocado é o Casemiro e convocou agora o Wallace. Né? Mas é que o Renato... Acabou de ser, É que o o Renato Renato... Augusto acabou de ser Não, é que o contratado. Na Renato... cabeça do Tite, ele não pode perder a Copa América e não pode Mas não pode rejuvenescer mesmo, tudo agora, porque senão ele vai entregar um trabalho pronto para outro. Mas é que o Renato Augusto, ele foi substituindo o Casemiro. Ele foi em um momento em que o Casemiro estava contrário, lesionado. né? Não. O Casemiro foi substituindo ele e Não, quando nessa substituiu- convocação agora. Mas tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, estou falando do passado recente. O Casemiro substituiu ele. No momento que substituiu ele, tchau, foi um prazer, muito obrigado pelos serviços nacionais e vamos começar a botar outro para pensar em substituir Eu acho que o Paulinho Casemiro. também não dá e mais. não entre eles, né? Tá ficando uma história repetitiva ali, desnecessária. Né? Da CIA Distribuidora de Material Hidráulico, você encontra tubos e conexões em cobre galvanizados e tampas de ferro fundido. Passe na CIA, que fica ali na rua Santa Catarina, ou acesse ciars.com.br e peça o seu orçamento. Mas não esqueça, é CIA com S e o telefone é 3375-3800.
Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas, 98631-7709. Fale com o Fernando, pode ligar agora. Visite o site, você começa a ver as casas agora, Madelomba Casa e Construcão.com.br. Madelomba Casa e Construção, está aí o telefone na tela, de alvenaria normalmente pelo Minha Casa Minha Vida e também as casas de madeira que você pode fazer no financiamento direto. São casas maravilhosas, de acordo com a necessidade que você tem. Pode ligar agora para o Fernando, o telefone está aí na tela. Só para não deixar passar, que eu até, enquanto o professor Tite estava falando, eu pensei e fui conferir para não falar besteira. O Casemiro começou a era Tite como titular. O Renato Augusto estava junto. Quem entra na vaga do Renato Augusto é o Felipe Coutinho nessa reta final para jogar a Copa do Mundo. Mas o Casemiro sempre foi titular dele. A substituição no time, achei que vocês estavam discutindo outra coisa. Saiu o Renato Augusto. No time sai Renato Augusto e entra o Coutinho. O Coutinho mudando esse sistema, se tornando mais ofensivo. Entendeu? Agora o que o professor quis dizer é que para esta etapa nova, não há mais isso. Foi isso que eu quis dizer, mas igual o Renato Augusto não foi convocado antes do que o Casemiro? Eu acho que sim. Claro que mas sim. aí não com o Tite. O Tite quando começa... Bom, eu acho que com não, é que assim, não falando. Não, eu acho que com o Tite. Na primeira convocação, o Casemiro era titular. Eu peguei o time da estreia do Tite contra o Equador. Eles foram convocados juntos. Aí, mas agora, o Renato Augusto já estava naquele time jogando. Não estava? Não, mas é que o Casemiro entra para ser o primeiro volante. Ambos. Acho que convoca ambos. Então eles estão jogando juntos nessa primeira partida. Sim, eles jogam juntos a primeira partida. Mas agora ele só foi convocado por causa da lesão, né? Ele só foi convocado pela lesão Isso em primeiro lugar. Mas o Casemiro veio a ser titular absoluto e o dono do meio de campo às vésperas da Copa do Mundo. Porque até então era Renato Augusto e Paulinho. Sim. Eles devem ter jogado juntos umas 20 partidas. Paulinho e Renato Augusto juntos jogaram muito mais do que o Casemiro. Não, é que era um trio. Jogava Casemiro, Paulinho, Renato Augusto. Deixa eu pegar aqui mais. Era Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, William, Gabriel Jesus e Neymar. Esse era o time no início da era Tite. Aí ele colocou o Felipe Coutinho. E aí ele bota o Coutinho para tentar modificar o esquema. Mas aí continuamos com as ovelhas. Sim. Não, e aí é aquela coisa. Vamos fechar o ano. Perdi o Casemiro, que é um dos pilares da seleção brasileira. Quem que eu vou chamar? O meu bruxo? Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e um inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Aproveite nossa Black November. Descontos de até 50% com móveis selecionados na Central de Móveis. Entre em contato e saiba mais. WhatsApp Cidade Baixa 99520-1605 e da Zona Sul 99606-9162. E tem também o telefone fixo que está aí na tela. Além dos 2 telefones móveis que vão aparecer ao longo do programa, tem aí o telefone fixo para você ter 50% em muitos imóveis. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Vem aí a época de dar amigo secreto, presente para a namorada. Então, você colorado está aí o melhor caminho. Ali na loja Intershop da Rodoviária, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. E o telefone para você receber aí na sua casa. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões, você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Venha fazer seu negócio e entre 2019 de caminhão novo. Conrad Caminhões em Sapucaia do Sul, na BR-116, número 2015, bairro Três Portos. Ligue 3034-4000. Respeite os limites de velocidade. Vamos fazer o intervalo?
e voltamos para o último segmento do nosso Cadeira Cativa. Você que está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa, a Insulfilme faz a remoção. Preço campeão e garantia de 5 anos. Garantia certificada. Se você disser que viu no Cadeira Cativa, ainda tem um desconto especial de 20%. Na linha automotiva, paga em 3 vezes no cartão de crédito. Ligue a agente de instalação 30 21 23 23 ou pode ligar agora para o WhatsApp e falar com a Natália. 99683-3199. A Insulfilme não tem filial, somente na Rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã, às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Atenção, você está com dificuldades para ouvir a televisão, para ouvir seus familiares? Você pode estar com perda auditiva. Há mais de 18 anos, a Audição Aparelhos Auditivos melhora a qualidade de vida dos gaúchos com os mais modernos aparelhos auditivos do mercado. São aparelhos automáticos, discretos, resistentes à água e que oferecem a melhor tecnologia da compreensão da fala no ruído. Quer dizer, estão falando todos juntos e ainda assim você consegue captar perfeitamente o conteúdo. O atendimento pode ser feito na própria clínica ou o paciente pode solicitar o atendimento domiciliar no conforto de casa. Você também pode testar o aparelho auditivo sem compromisso antes da compra. Agende uma avaliação auditiva gratuita e aproveite os melhores preços do mercado. Ligue 32245681, fala com o Marcelo, com o Leandro, 32245681, audicalrs.com.br. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fache.com.br. E o Revigorex? Bom, esse está fazendo muito sucesso. É um estimulante natural que dá mais ânimo, mais energia, mais vigor, ajuda a trazer o equilíbrio hormonal. A vida corrida, o estresse do dia a dia, problemas no trabalho, problemas pessoais, tudo acaba nos deixando muitas vezes para baixo, com muita preguiça, muito desânimo. É ou não é? E aí as coisas vão aumentando e não afeta só o ânimo, mas também o vigor físico. Aquele namoro que deveria ser gostoso, prazeroso, começa a ficar prejudicado. Então, nada de ficar sem namorar. Vamos viver com energia, com vitalidade, tomar Revigorex. Anote o telefone 3023-9400. 3023-9400. Nada de tristeza, nada de ficar cabisbaixo. Tome Revigorex e levante a autoestima. Ligando agora, você diz que viu no Cadeira Cativa e vai ganhar uma promoção espetacular. Vai levar necessaire azul ou vermelha, né? No feriado, no final de semana, tem que ter namoro, tem que ter Revigorex. 3023-9400. E no dia 8 de dezembro tem que ter voto, não é, Vitor? É isso aí. Se aproxima, REC, a eleição no Inter, tanto para presidente quanto no Conselho Deliberativo. Nós tivemos no primeiro turno no Conselho a eleição para presidente e o Marcelo Medeiros, atual presidente, e o Luciano Davi foram para o segundo turno e disputam nesse pleito o voto do sócio no dia 8 de dezembro. A partir do dia 18, se não me engano, até o dia 4, você associado pode se inscrever para votar tanto pelo aplicativo do Inter quanto pelo site ou lá no Pátio, que é uma festa muito legal e convido quem for de Porto Alegre puder participar, passar no Beira-Rio e conhecer lá, fazer o voto no Beira-Rio ou por esses meios digitais. Além do presidente que você escolhe, ainda escolhe entre 4 chapas do Conselho Deliberativo. Eu concorro na chapa 1, chama Aliança Vermelha, que é a chapa do presidente Marcelo Medeiros, que é uma aliança entre alguns movimentos, entre eles o meu, que é a Convergência Colorada, movimento do João Patrício, que é o nosso primeiro vice-presidente que concorre novamente, e do movimento Intergrande, que é o movimento do Marcelo, entre alguns outros movimentos que participaram da gestão ou não e estão junto nessa chapa. Nós temos, acho que são mais de 60 mil sócios aptos a votar. A gente pode fazer uma eleição... 64 mil, aproximadamente. Na última eleição, a gente tinha um número próximo disso e foram votar cerca de 18 mil, um pouco menos de 13 mil. 14 mil. 14? Menos de 14 mil. Então, menos de 15 mil, eu achava que era 18, próximo dos 20. Então, esse ano a gente tem a possibilidade de fazer a maior eleição do clube, com certeza a maior eleição de clubes do Brasil. E eu acho que só perde para o Barcelona, que tem uma votação maior que essa no mundo entre clubes de futebol.
Então é a gente se sentir parte do clube, fazer parte, e a gente tem que aproveitar para implementar nossas ideias, seja situação, oposição, votar em alguma chapa do Conselho Deliberativo. Eu acho muito importante o sócio participar e sentir que faz parte do clube como realmente faz, e não só com a contribuição financeira, e sim com a contribuição de ideia e de apoio. E, de antemão, aproveito o espaço aqui para pedir voto na chapa do Marcelo Medeiros, nosso presidente. A gente fez 2 anos de trabalho aí, eu no patrimônio, né, tentando recuperar o clube. Eu acho que a gente avançou bastante. Tem muito ainda a trabalhar, muito ainda a avançar. Temos projetos que a gente não conseguiu colocar em execução porque não teve tempo. Peço, então, o voto tanto na chapa 1, na majoritária, presidente Marcelo Medeiros, quanto na chapa 1 do Conselho Deliberativo, onde eu concorro a conselheiro. Professor, como é que foi a reunião com o governador? O governador reunindo, convidando através dos partidos algumas lideranças em todas as áreas. Eu tive o privilégio de ser convidado para discutir a questão do esporte. Muito bem encaminhado e, claro, é um momento que, por enquanto, ele se limita apenas a trocar ideias, eleger prioridades. Tem muitos passos pela frente até o dia 1º de janeiro, quando vai ser, então, empossado Tem o nosso muitos planos governador. bons para o esporte? Muito, inclusive, do questionamento da questão da extinção da Fundergs, a retomada do projeto, a retomada da secretaria ou qualquer formato que seja, mas, sobretudo, um reestudo do pró-esporte para ampliar o apoio econômico para o Estado. Até segunda-feira.